Apresentamos o estudo de domingo, Lições Espíritas, com Guaraci Silveira. Prezados irmãos, prezadas irmãs, que estão acompanhando aqui conosco esta série Lições Espíritas. Houve um momento histórico em que o homem deixou a caverna e foi realizar os seus grandes feitos, os seus grandes avanços. Ninguém pode avaliar aquele momento em que aquele homem entendeu que ele não precisava ficar preso a uma caverna infecta, escura, mal cheirosa, e sim pegar a própria caverna, botar nas costas e andar pelo mundo para conhecer o mundo. Então ele imitou a caverna fazendo uma tenda. E a tenda era mais clara, era melhor de se morar, de se viver. E ele trazia para aquela tenda a sua família, e os outros também construíam as suas tendas e traziam as suas famílias. Com isso, este homem inicia uma grande jornada que há de deixar definitivamente para trás os seus momentos iniciais da evolução com consciência. Até então ele evoluiu, sim, evoluiu muito, mas utilizando os instintos como ferramenta principal. E agora ele precisa evoluir usando sentidos, sentimentos, emoções, racionalizando. Então, esse instante foi absolutamente incrível para este homem. E eu vivi isso. Você viveu isso. Ah, mas a gente não lembra. Está arquivado lá nos arcanos do inconsciente. Provavelmente eu não vou me ver como um homem da caverna, que nem você. Mas eu posso te afirmar que a linguagem está presente. O psicólogo Lacan, do século passado, no final do século passado, ele dizia o seguinte, que o inconsciente se estabelece como uma linguagem. Então, nós estamos estabelecidos em forma de linguagem. Quem sabe o amor que eu dedico à minha esposa, ou que você dedica ao seu esposo, não esteja relacionado à linguagem lá daqueles encontros dos tempos antigos das cavernas, onde o macho ainda buscava a fêmea ainda, e ambos multiplicavam a espécie. Então, aquela proposta afetiva daquele encontro sublime fez com que a humanidade fosse crescendo. Então, aquele afeto está guardado comigo, está guardado com você, de tal maneira que quase todos necessitam de um par para viver. Onde está essa necessidade? Aqueles arcanos. Lá naquele passado, onde era natural que os pares se buscassem. Então, o amor, essa coisa que facilita a vida, que encaixa os indivíduos formando uma sociedade, está posto ali, na linguagem do inconsciente. E é difícil deter isso. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu quero viver sozinho ou sozinha. Ele começa, então, a praticar esse desejo, mas quase sempre ele pensa naquele ou naquela que possam completar sua vida. Porque foi assim que Jesus disse, crescei-vos e multiplicai-vos.
Um dia o varão deixará sua casa e encontrará a sua companheira, e aí estabelecerão outros elos de família. Isso é da lei de Deus. Isso é justo. Observem que coisa interessante que são esses movimentos da evolução humana. Poucas pessoas param para refletir sobre isso. Imagina você que agora você já tem uma tenda. E essa tenda você carrega nos braços algum animal. E você vai buscando sempre o melhor local, onde te ofereça mais segurança e conforto. E depois chega um determinado momento em que espíritos superiores encarnam entre vocês, entre nós, naquele período, e começam a explicar para a gente sobre agricultura, sobre pecuária, mineração, sobre guardar produtos para utilizá-los depois, a produzir riquezas para o seu consumo e as suas barganhas. Aí começa a modificar. Então agora eu não preciso mais de uma tenda para andar com ela para lá e para cá. Eu posso construir algo mais sólido, mais, digamos, permanente. Então eu vou fazer uma casa. O que é uma casa? Um lugar de morar. E aí eu começo lá com as minhas propostas de oleiro, né? Crio ali pelo barro, eu crio tijolo, depois eu vou batendo estacas, enfim, e eu ergui uma casa. Aí eu penso, casa, tenda, caverna. Agora eu estou muito mais seguro. Eu não preciso mais ficar mudando, porque aqui onde eu moro tem coisas para fazer. Eu posso plantar, eu posso colher, eu posso armazenar. E aí o outro também pensa assim, o outro pensa assim, estabelece-se um território, divide-se esse território em porções menores, com algum lugar para se transitar ali, algum lugar para descansar, que se chamam ruas, praças. Então, eu estou construindo uma cidade. E aí a minha cidade ficou construída. Agora eu tenho que proteger essa cidade até dos ataques dos deuses de outras civilizações. Então eu vou murar essa cidade. Vou fazer uma cidadela. E ali eu estou morando agora. Trabalho, planto, ou cuido dos animais, ou eu faço a mineração, extraio ah, as riquezas da terra e vou transformar essas riquezas em ferramentas, em utensílios. Você percebe quanta coisa você já fez até aí? Isso demorou aproximadamente, assim, por baixo, em torno de uns 15 a 20 mil anos, que nós ficamos nessa luta, nessa faina de chegarmos a ser cidadãos. Agora sim, nós estamos estabelecidos como cidadãos. Então, temos as nossas casas, temos as ruas, temos uma pracinha, né? Temos o templo, porque é preciso ter o templo. Afinal de contas, o Deus da minha civilização precisa de um local para morar, para ele não me deixar. E ali fizemos os nossos templos e também o poder administrativo. Se uma cidade precisa de uma administração pública, é aí que começa a história da justiça, minha gente. É aí que começa. Porque até então a justiça era feita pelas minhas garras ou pelas minhas mãos fortes, né? Pelas minhas destrezas musculares. Agora é diferente. Agora eu vou compartilhar um território, que antigamente era só o meu território. Agora vamos compartilhar um território para outras pessoas. Então, para que tudo aconteça a contento, nós temos que ter o quê? Leis que nos governem, que nos justifiquem uns perante os outros. Que nos justifique perante a cidade que eu criei, a cidade-estado que eu criei, e também
que me justifique perante algum Deus ou deuses que porventura eu tenha estabelecido como padrão. Eis então a justiça. O que é de um, o que é de outro, o que é de outro. As ações de um interferindo no outro, que interfere no outro, como que isso se justapõe para que a sociedade possa ter uma vida de paz? Então a justiça se faz. É justo isso? Não é justo isso. E assim nós estamos perambulando, minha gente, há mais de 6.000 anos, aproximadamente 6.000 anos, na busca desse encontro definitivo com a justiça. Desde Hammurabi, né, rei babilônico, que criou o seu código lá de 284 artigos, e esses artigos foram sendo melhorados, né? E hoje cada nação tem a sua Constituição, se essa nação for democrática, ela tem a sua Constituição que deve ser seguida. Afinal, é a carta principal da sociedade, daquela nação, e ela precisa ser respeitada, porque ela foi acordada num parlamento. O que é um parlamento? O encontro de representantes do povo, eleitos pelo povo, para que esses representantes possam criar aquilo que seja melhor para o povo. Ah, Platão, quando você disse da democracia, quanta coisa aconteceu depois, né, Platão? 2.400 anos, mais ou menos, de Platão até hoje, e ainda estamos em busca dessa justiça. Então, o nosso estudo de hoje vai ser a justiça na ótica espírita. Nosso trabalho é todo ele relacionado à ótica espírita, né? Nós estamos fazendo isso aqui porque o espiritismo é o melhor prato oferecido à humanidade depois do Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é um concurso, a gente nem coloca nesse campo, mas o espiritismo é aquele que, científica, filosoficamente, teologicamente, nos indica os melhores caminhos. Então, se ele nos indica os melhores caminhos, evidentemente, ele vai nos indicar sobre justiça. É o nosso estudo de hoje. Você quer entrar conosco neste estudo? A justiça sob a ótica espírita? Claro, eu sempre digo aqui para vocês, eu sou um espírito ainda muito deficitário, ainda muito ignorante das leis naturais, das leis de Deus. Mas estamos lutando, sabe? É o que nos move nessas dezenas de anos já vividos aqui. O que nos move é saber que existe um ponto de referência que você deve buscá-lo, que é o absoluto, que é Deus. Então, o Espiritismo faz esse, digamos, estupendo milagre em cada um. O milagre só existe enquanto eu não decodifico a ação. No momento em que eu consigo decodificar a ação, acaba o milagre e se torna natural. Então, é preciso buscar esse natural onde eu penso ser milagre. Vamos então ao nosso estudo de hoje? Espero que você goste dele, viu? Nós preparamos com muita atenção, né? Há quem diga que o mundo é injusto. Controversa é essa afirmativa. O mundo é justo em todas as suas dimensões. O problema é o homem, que cria a sua justiça à sua mercê, sem saber se combina com a justiça divina. Concorda conosco? Há quem diga que o mundo é injusto. Talvez você diga isso, né? Talvez o seu vizinho, o seu colega de trabalho, mas isso é controverso. O mundo é justo. Se não fosse meu irmão, ele partiria o tempo todo. Se não fosse os continentes, viriam numa avalanche e se chocariam, e a sociedade pereceria, desencarnaria. Então, o mundo é justo porque ele conforma
todas as coisas no seu lugar, naquele tempo, naquele espaço. O problema é o homem, que cria a sua justiça à sua mercê. Então, cada qual quer fazer a sua justiça. Eu tenho o direito de botar um som muito alto na minha casa, porque, afinal de contas, eu comprei minha casa, né? Só que eu esqueço que eu moro num prédio ou numa vizinhança. E o meu som pode não ser o som daquele outro. Pode não ser agradável aos ouvidos alheios, mas eu quero assim. Então, essa coisa do homem nas suas buscas de consolidação das suas vontades, dos seus desejos, é que mexe com essa justiça. Então, ele não sabe se a sua justiça combina com a justiça divina. Vai ter um tempo aqui na Terra que isso vai acontecer. Todos os homens combinarão a sua justiça com a justiça divina. Todas as nações combinarão a sua justiça com a justiça divina. Este é o mundo do futuro. Agora, esse mundo vai cair assim, né, como um véu de luz, iluminando criaturas? Não, não é assim. É a criatura que se ilumina para entender esse véu de luz. Então, enquanto o homem buscar somente satisfazer os seus interesses pessoais, esse véu de luz vai ficar longe dele. E se uma grande parcela quiser esse véu de luz, e uma pequena parcela não quiser, a pequena parcela é removida para outro mundo. É isso o problema. Então, a justiça está diretamente relacionada com o meu futuro aqui na Terra. Eu quero impor a justiça a meu bel prazer? No centro espírita, a direção pode criar uma justiça própria da direção, independente se é da vontade, da espiritualidade ou de Jesus? E a gente encontra isso muitas vezes. Companheiros e companheiras que atualmente ocupam um cargo de direção no centro espírita. Não é só no centro espírita, em outros templos também. E querem impor a sua justiça. Isso pode, isso não pode. E eles nem analisam o Evangelho e nem analisam a codificação. Simplesmente são tiranos do passado que tentam ressuscitar a linguagem do inconsciente daquela época terrível, onde ele ou ela mandava e tinha que ser obedecido, sob pena de degolas. Na época se degolava com espadas ou outros instrumentos, hoje se degola com a geladeira. Fica aí, fica aí. Ou até com cartas de pessoas não gratas ao centro. Acontece isso também. E por isso o homem sofre terrivelmente, porque não pratica a justiça. Então vamos entender essas lições espíritas. Vamos lá. Quando nós vemos essa figura, né, essa balança, né, que esse martelo, esse veredicto, isso aí são marcas da justiça. Belíssimas. É um símbolo perfeito, né? Eu equilibro numa balança o direito e o dever. E bato o martelo para aquele que atendeu ou não atendeu esse critério simbólico. Então, esse é o símbolo da justiça. Quem estiver ligado a isso, a justiça, deve pensar muito nesse símbolo, muito, para que ele não cometa enganos que vão prejudicá-lo terrivelmente no futuro. A justiça é a força harmônica, uma coordenação funcional adequada da sociedade. Sim, a justiça existe para ajudar a sociedade, não é para perturbar a sociedade. Por exemplo, nos regimes tirânicos, a justiça era de um tirano que perturbava toda a sociedade. Na democracia é diferente. A justiça se estabelece pela vontade do povo. Isso deve ser.
Então, aquele grupo de pessoas que foram colocadas numa nação, renasceram numa nação, essa nação oferece condições extras ou não, mas oferece sempre condições. Então, aqueles indivíduos que ali residem estabelecem uma forma de viver bem através de uma carta magna, que é a Constituição. Então, vamos viver assim. É isso que a Constituição nos obriga a fazer. Isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve. Enfim, nós vamos estabelecendo regras de relacionamentos. Esse texto está no livro Filosofia Social Espírita, do autor Ney Lobo, e editado pela FEB. Filosofia Social Espírita. Não é bom estudar uns livros desses? Então, a justiça é a força harmônica, uma coordenação funcional adequada da sociedade. A justiça de Deus é tão divina que ensina a cada um de acordo com seus atos. Então, olha que legal. Isso aqui está no livro da Zíbia Gasparetto. Olha que interessante. Então, se eu pratico o bem, a justiça me encaminha para outro bem. Então, funciona assim. Eu pratico um ato bom, né? Uma coisa muito boa. Então, a própria frequência, a própria ondulação, a própria ressonância do ato me encaminha para um ato melhor. Então, eu cheguei no centro espírita, varri lá o centro. Na outra situação, eu já estou limpando também, passando ali um pano, um óleo nos móveis, enfim. E assim vai sucessivamente. Então, o bem busca o bem atrai o bem, porque é justo. Porque você fez uma coisa boa, então o bem te sustenta. Agora, se você faz uma coisa má, de acordo com seus interesses pessoais, aí o mal também te traz para ele. Ela balança, né? Lembra lá quando os nossos irmãos egípcios, eles diziam que quando a alma desencarna, que se coloca a alma de um lado e uma pena de uma ave do outro. E a alma não pode pesar mais do que a pena. Por quê? Porque a alma pesada é aquela que não pratica justiça. Percebem isso? Então, vamos continuar aqui. Muita coisa para a gente ver, né? Aqui está o Código de Hammurabi, né? Está aí, né? Escrito mais ou menos em 3.800 anos, em torno disso, né? Ele está aí colocado. Eram 284 artigos que nós, hoje, né, ficaríamos meio que assustados com ele, sabe? A gente ficaria muito assustado com o Código de Hammurabi, se fosse para exercê-lo hoje, tá? A gente ficaria muito estranho, tá bom? Então, ele foi criado, né, no século XVIII a.C., quase 4.000 anos atrás, né? Ele é considerado, né, o resumo das tradições legais que já existiu naquela região há gerações. Era na Mesopotâmia, né, hoje onde é o Irã e o Iraque, né? Basicamente, né, o Código de Hammurabi estipulava formas de punição para determinadas condutas cristãs lá daqueles mesopotâmicos, sabe? Era muito estranho, sabe? Era muito estranho as leis, né? Que mandava matar, né? Que mandava, por exemplo, se você errasse, não só você, mas a sua família era passível de lei, de ser punido. Tinham 282 leis, sabe? Tá? Então, é sério entender isso. Como é que começou, né, a lei da justiça no mundo através do Código de Hammurabi? Mas passou o tempo, né? Nós estamos no século XVIII, século XIII antes de Cristo. Surge um homem lá, né, chamado Moisés, que vai conversar, né, conversar mais seriamente com as pessoas a respeito de justiça. Então, vai criar a lei de Talião.
A lei de Talião, ela é mais ou menos de 1200 antes de Cristo, ela já é um avanço do Código de Hammurabi. Por exemplo, na lei de Talião é olho por olho, dente por dente, ou seja, você matou, você morre, não a tua família. Então já melhorou muito, você não acha? Então aí já começa a ser uma necessidade do indivíduo se ajustar, e não o filho ou o neto matou e o avô tem que morrer. Não, no Hammurabi, né? Então a lei de Talião já é um avanço muito grande, sabe? Depois vem Jesus, né, que vai falar sobre a lei do amor. Mas antes de Jesus, nós tivemos a lei romana, né, o direito romano, que já melhorou muito a lei de Talião. Então você vê, à medida que a sociedade vai aumentando, vai se potencializando, as leis vão sendo modificadas. Esta é a tônica da justiça. Tá? Guardem sempre isso com vocês. Hammurabi, Talião e o direito romano. E no meio disso aí, nós temos a presença de Jesus. Nós temos a presença do Mestre Jesus, que trouxe a principal lei, que é a lei do amor. Nós vamos conversar sobre ela mais no final. Mas vamos guardar esses três momentos da justiça aí no mundo. Hammurabi, Talião, romano. Tem muita gente que ainda acha que está no Código de Hammurabi, tá? Que manda matar, né? Tem gente aí que está nisso aí. Outros, na lei de Talião, né? Você não tem perdão. Você errou, você tem que, você tem que me pagar o teu erro. Se foi com a vida, vai pagar com a vida. Né? Então, nós estamos flutuando ainda numa proposta definitiva da lei da justiça. É o nosso estudo de hoje. Qual é essa proposta? Então, nós vamos utilizar aqui os ensinos dos Espíritos, para que você comece a praticar essa lei de justiça de uma maneira mais suave, mais tranquila e mais correta. Porque, afinal de contas, sabe aquele homem da caverna, aquele homem da tenda, aquele homem das primeiras casas? Este homem hoje é outro. Já se fala que ele é um homem tecnológico. O que é tecnologia que produz trabalho, né? Então, esse homem hoje tem que ter uma função diferente. Nós temos aqui no mundo grandes metrópoles. Né? Você imagina como se ordena uma vida numa cidade que nem Roma, Tóquio, Nova York, Rio de Janeiro, São Paulo. Muita gente, milhões de pessoas vivendo no mesmo espaço. Embora esse espaço seja grande, mas muita gente junta, né? Em, em vilas, em prédios, em condomínios. Como é que se estabelece um nível de justiça que faça com que essas pessoas, humanos ainda em progressão, em potencialização, vivam harmonicamente? Então, esse é o milagre da justiça. O milagre da justiça, né? Como diz o ditado, justiça seja feita. Mas nós já avançamos muito na justiça. Ah, já. Você vê um simples estatuto de um condomínio, onde tem ali, sei lá, 30, 40 famílias morando, e ele se estabelece de um nível tal que vão cumprir aquelas regras, vão pagar o condomínio vai realizar os trabalhos que compete ao condomínio, vai proteger o condomínio. Isso, gente, é um avanço, sabe? É um avanço enorme. Casas germinadas, né? Se não houver ali uma justiça naquele projeto, o vizinho de cá vai matar o vizinho de lá. Pelo contrário, eles se agrupam ali, vamos viver. Já tem outro objetivo, não é mais o objetivo simplesmente da sobrevivência ou do orgulho, do egoísmo em autoestima. Então, nós temos que viver. Então, vamos viver como? Em paz, é a melhor maneira. Isso significa justiça. A justiça bem executada, bem escrita e bem executada, significa paz. Vamos lá. No Livro dos Espíritos, no capítulo 11, terceiro livro, que são as leis morais, Allan Kardec estendeu o estudo da justiça, aplicando-o também ao do amor e da caridade.
mas nós vamos estudar aqui a justiça, porque amor e caridade é consequência, tá? Então vamos lá. Não pode haver justiça perfeita sem as bases do amor, lei suprema do universo e da caridade, essência do crescimento individual e coletivo. Meu amigo, minha amiga, olha, se você não busca a lei suprema do amor, você ainda não entendeu quem você é nesse contexto. É preciso saber disso. Sabe, é preciso que o homem pare com essa coisa de falar que amor é o encontro de pessoas para ato sexual. Nem sempre ali está o amor, nem sempre. Muitas vezes está ali a apropriação indébita do corpo do outro, da outra. Numa gana terrível de apropriar do conteúdo físico daquela pessoa. Isso não é amor, não, gente. Amor é aquilo que está dentro de cada um de nós em consonância com a lei suprema do amor, que une as pessoas, que une as coisas. Começa pela lei da atração, depois pela lei dos sentimentos e depois a lei da sublimação. Tudo partindo do amor. Como você acha que átomos se juntam para formar uma molécula? Pela lei da atração. O que é a lei da atração? Uma variação da lei do amor. O que é o fluido vital que todos temos quando vamos reencarnar? É uma variação do fluido cósmico universal. O que é o fluido cósmico universal? A lei do amor de Deus, que estabeleceu o fluido cósmico para que os seus filhos criassem situações de evolução. Então, se eu estou pensando em amor carnal, eu lamento, mas você pode ter muitas decepções. E é muito ruim ter decepção. A decepção leva à desilusão. A desilusão pode levar aos vales da angústia e da depressão. Então, lide melhor com a lei suprema do amor. Sabe? É olhar para o outro, para a outra, entendendo que ali está a essência divina. Ali é a essência divina. É a lei do amor. Começa por isso. Continuando, então. Esse texto está lá em cima, né? Então, a justiça é uma árvore estéril se não pode produzir frutos de amor para a vida eterna. Concorda com o Humberto de Campos, nesse livro Luz Acima, do Chico Xavier? Então, a justiça é uma árvore estéril se não pode produzir frutos de amor para a vida eterna. Frutos de amor para a vida eterna. Eu vou dar um exemplo de casais, né, ou de parceiros. Quando eles têm um amor sublime, supremo, eles estabelecem relações afetivas profundas na alma. Por isso que fala que o amor vence a multidão dos pecados. Porque quando eu crio um afeto relacionado à pureza e sublimidade do amor, este afeto ressoa dentro de mim. Quando ele ressoa dentro de mim, ele estabelece padrões de modificação dos erros que eu tenho cometido. Então, ele me ilumina para não cometer mais erros, e sim acertar-me com a justiça divina. Olha o que o amor faz com a gente. Por isso que ele cobre a multidão dos pecados. Porque o amor estabelecido no indivíduo, vou dar o exemplo dos afetos, né? O afeto é uma coisa muito séria, que pouca gente estuda, né? Então, quando ele se estabelece ali nos afetos, ele começa a ressoar aquela frequência bonita, sublime do amor. Você vê, por exemplo, eu conheço casais, né, que ficaram juntos aí 50, 60 anos, e no final da vida deles, né, um olhava para o outro e falava, meu querido, minha querida. Onde um se completava pelo afeto do outro, não no outro, porque o outro é individual, mas pelo afeto. Entenderam que coisa linda? Que coisa justa, bem justa aposta. Que
Que processo extraordinário! Imagina quando a sociedade fizer isso, né? Quando as pessoas pensarem assim. O Livro dos Espíritos, na questão 873. O sentimento da justiça está em a natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Na justiça você vê na natureza ou você cria essa ideia? Está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Ou seja, já foi criado por Deus. A lei da justiça já está estabelecida no mundo desde que o mundo foi criado. Deus o pôs no coração do homem também, né? Então, se está na natureza, está em nós, que somos filhos de Deus, diretos, né? Daí vem que, frequentemente, em homens simples, incultos, se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. Está aí escrito, né? Então, quer dizer, não precisa ser um homem extremamente conhecedor das leis, conhecedor de todo o projeto de estrutura da vida, química, física, biologia, não. Aquele homem mais simples, aquela criatura mais simples, mas que entende essa pulsão do amor divino nela, pode ser que saiba muito mais. Porque o outro só decodifica e ele tem em estado de síntese esse amor, essa justiça dentro dele, porque o amor e justiça estão juntos, corolários um do outro. Só se tem justiça quando se tem amor. Fora isso, são martelos batendo, criando uma sentença, que nem sempre é uma sentença de amor. Com todo respeito aos magistrados. Mas é preciso saber disso. Quando se bate o martelo e se dá o veredicto, foi dado em função de quê? De um achismo, de uma conclusão que pode estar errada, ou de uma perfeita justaposição com as leis de Deus. É claro que quem errou deve ser corrigido. Não se cria uma sociedade justa tendo infratores nela. Então é preciso corrigir. Questão 874. Sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando uns justo o que a outros parece injusto? Nós vamos ver, por exemplo, temos ainda civilizações aqui que manda bater na mulher que olhou para um outro homem. Se traiu, morre, né? Mas se olhou para um outro homem, sendo ela casada ou tendo um compromisso conjugal, se ela olha, ela tem chibatadas. Isso é uma justiça para aquelas pessoas. Para outras, não é. Não é? Para outras, não é justo. Mas aqui no Brasil também se comete muita injustiça, que lá fora isso não é possível. A pessoa não acredita que no Brasil faz isso. Então é preciso que a gente estabeleça o seguinte: ninguém está absolutamente justo aplicando a justiça. Nós estamos caminhando para ela. E se eu estou caminhando para ela, eu tenho que ter o bom senso de entender, eu ainda não sou justo o bastante. Eu tenho que melhorar. Então, eu vou falar que esse sentimento, né, isso acontece porque o sentimento se mistura a paixões, que alteram, como sucede a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo com que os homens vejam as coisas por um prisma falso, movido pela paixão, né? Essa paixão avassaladora. Paixão é bom, porque ela potencializa a pessoa, mas essa paixão aí, né, avassaladora, não é muito bom, não. Porque aí você enceguece a pessoa. Uma pessoa muito apaixonada, ela não vê definitivamente o erro naquela por quem ele está apaixonado ou apaixonado. Então, o outro ou a outra passa a ser assim, um elemento de porcelana tão puro, tão bonito, tão perfeito, que eu não vejo as rachaduras que já tem nessa xícara de porcelana.
Então, o amor cego acontece isso, né? É preciso equilíbrio em tudo. Questão 875. Como se pode definir a justiça? O que os espíritos dirão, né? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Aí está a justiça. Eu estou respeitando o direito dos outros, o direito social. Se eu sou, por exemplo, um indivíduo da sociedade e eu respeito aquilo que está próximo de mim, ou mesmo que longe, né, mas eu respeito. Se eu sou um mandatário ou mandatária, eu respeito o direito da sociedade. Isso aí é uma coisa muito séria. Tem pessoas que falam do direito de ir e vir, né? Ou seja, da liberdade. O direito de ir e vir significa liberdade. Eu estou agindo aí, né? Você não pode tolir a liberdade de ninguém. Porque no momento que você tolhe a liberdade de alguém, você está tolhindo a sua liberdade de ver o mundo com uma amplidão maior. Há estudos hoje, meus amigos, minhas amigas, muito profundos, sabe, que vêm do passado histórico da humanidade. Estudos extraordinários da visão do homem de mundo. Quem sabe um dia a gente faça esse estudo aqui. Essa dualidade que existe no universo, para que existe? Por que Deus criou o dual? Para que Deus criou o infinitesimal e criou o macro? Por que ele criou o micro? Por que ele vai automaticamente aumentando o potencial até o infinito ou diminuindo até o infinito? Para que isso? Estudos magníficos a serem feitos, a serem procurados, a serem pesquisados, para que a gente tenha uma proposta melhor de vida. Senão, nós vamos ser o quê? Repetidores. Muitas vezes de inglórias, de coisas muito sérias. Eu respeito o outro me respeita. Está aí a síntese da justiça. Respeito, né? Ao eu e ao outro. Você faz isso na sua casa? Se você não faz, lamento, mas alguma coisa você tem que mudar. Livro dos Espíritos, questão 875A. O que determina esses direitos? Duas coisas: a lei humana e a lei natural. Tendo os homens formulado leis apropriadas aos seus costumes e caracteres, elas estabeleceram direitos mutáveis com o progresso das luzes. Sim, eu não vou comparar a lei da justiça, a lei de hoje, né, do nosso século, com aquelas pessoas que recém saídas das cavernas, ou mesmo vivendo em comunidades de cavernas. Mas já mudou muito, porque os caracteres são outros hoje, as buscas são outras. Vede-se hoje as vossas leis, aliás imperfeitas, consagram os mesmos direitos que os da Idade Média. Claro que não. A Idade Média foi um momento da história da humanidade. Foi um trânsito do homem naquele determinado tempo, naquele determinado ciclo. E naquele trânsito tinha as leis próprias daquele trânsito, sabe? Próprias mesmo. Coisas incríveis que se faziam na Idade Média e que hoje já não se faz mais. Mudou completamente. A estrutura psicológica do ser modificou. E quando muda a estrutura psicológica, muda o seu campo de crenças e valores, ou seja, muda a sua cultura. Então, tem que plasmar coisas novas para uma cultura mais avançada. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora se busca figuram monstruosos, por exemplo, o duelo, né? Duelo é uma coisa monstruosa. Eu vou lá, faço um acordo no cartório que eu vou matar ou morrer, está tudo bem. Aí eu vou lá, pego uma arma e saio, conto 3, 4, 5 passos, viro, é tiro.
ou posso ser atirado. Isso é uma loucura, gente. Isso aí é. E a espada, né? Você lutar, fazer uma disputa de duelo com espadas. E aquele povo todo ali assistindo, lá naqueles circos romanos, Circo Máximos, por exemplo, que é mais da época dos cristãos. Então você botava lá os cristãos e os leões, os cavalos bravios, e matando aquele povo, comendo aquele povo, você fica lá batendo palma, gritando, né? E o rei lá, todo sentadão, comendo um pedaço de frango dele. Ah, meu Deus, que coisa lamentável, né? Quer dizer que eles não escovavam o dente, né, gente? Eles rotavam e às vezes vomitavam o que tinha comido para comer de novo. Isso era a realidade média. Hoje não acontece isso? Até pode acontecer, em termos aí de propostas, né? De higiene, será? Mas já acabou. Demais, esse direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que na vida particular há uma imensidade de atos unicamente da alçada do Tribunal da Consciência. Aí, essa questão de consciência, nós estudamos quando falamos, né, sobre fé, no nosso estudo sobre fé. Depois vocês dão uma verificada lá. Essa consciência, ela precisa estar muito límpida. Tem que estar muito solta da mente, para que ela possa alçar voos maiores. Senão ela vai ficar presa às incongruências da mente, e aí o indivíduo vai ser aquele indivíduo completamente fora do eixo da verdade. Né? Questão 876, posto de parte direitos que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? Você tem a lei humana e a lei natural. Então, qual que é a base da justiça segundo a lei natural? Disse o Cristo. Queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados seus direitos. Então, se eu fizer para o outro o que eu gostaria que o outro fizesse para mim, está tudo bem. Eu não vou querer o mal para mim. Você vai querer para você? Eu acho que não, né? Só se você for masoquista, quanto mais. Mas essa parcela de masoquista na sociedade é 0,1%. Então, muito pouca gente. A maioria quer o bem para ele, então faça para o outro também o bem que você quer para você. Então, na incerteza de como deva proceder com seu semelhante, em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem, em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência não lhe podia Deus haver dito. Então, você tem a consciência livre, né, quando ela está livre, e você tem essa questão do fazer ao outro que você gostaria que fosse feito a você. Aí não precisaria de lei nenhuma aqui na Terra. Não precisaria de nada disso. Acabaria os tribunais de justiça, acabaria tudo isso. Porque cada um seria o regulador da lei, a partir dele. Esse no futuro vai acontecer aqui, tá, gente? Não tenho dúvida disso. Agora Kardec faz um comentário. Olha. Efetivamente, o critério da verdadeira justiça está em querer cada um para os outros que para si mesmo quereria, e não querer para si o que não quereria para os outros, o que absolutamente não é a mesma coisa. Então, a maioria das pessoas quer para ele o que não queria para o outro. Então, eu viro o quê? Um tirano, um apropriador de bens alheios, né? Apropriação indébita. Porque eu quero para mim, agora você se vira para lá. Quero nem saber. Isso é o meu problema, né? Aí que está o problema da sociedade. Por isso que nós sofremos. Que a gente não faz essa equanimidade acontecer a partir de cada um. Não sendo natural que haja quem deseja o mal para si, deixe que cada um tome por modelo o seu desejo pessoal, é evidente que nunca ninguém desejará para o seu semelhante senão o bem. Então, se eu quero para mim o melhor possível, então eu vou querer para o outro também o melhor possível. Em todos os tempos e sob o império de todas as crenças, sempre o homem se esforçou para que prevalecesse o seu direito pessoal. A sublimidade da religião cristã está em que ela tomou o direito pessoal por base do direito do próximo. Então, eu tenho meu direito,
E o meu direito eu estendo para o direito do próximo. Você acha que precisaria de justiça? Tribunais aqui? Claro que não. Nós nos regularíamos pelo esse nível superior, né, de convivência e de sentimentos e liberaríamos a consciência para coisas cada vez melhores. Mas ainda sofremos por não fazer assim. Questão 880. Qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida do seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer a existência corporal. Né? Então, eu tenho o direito de viver. Todos nós temos. Aí entra a questão do aborto. Né? Quem tem o direito de tirar a vida de outra pessoa? Porque lá no útero, desde a concepção, já tem um espírito ali vivendo. Então, eu tenho o direito de chegar lá e quebrar a perninha, quebrar o bracinho, quebrar não sei o quê, aquele vídeo dantesco que está circulando na internet, que fez com que um médico que era a favor do aborto, ao ver aquele vídeo, se tornasse o maior ativista contra o aborto. Então, eu tenho o direito de matar, gente. Eu tenho o direito da eutanásia? Eu tenho o direito da pena de morte? Claro que não. Porque eu não posso regular isso. Quem pode regular isso é somente Deus. Né? Não posso comprometer a existência corporal de ninguém. Isso é sério. Porque tem espíritas a favor do aborto. Cuidado, o futuro pode ser complicado. O futuro pode ser de muita dor, de muito arrependimento. Claro que você vai mudar, você vai melhorar, mas tome cuidado agora naquilo que você aceita. Eutanásia, pena de morte, né? Essas coisas que eu falo assim, devia de morrer, então você morra também. Porque aí vocês se encontram lá no mundo espiritual e se resolvem. Vamos tomar cuidado com o que a gente fala. Isso aqui é um perigo, a tal da língua, né? 881. O direito de viver dá ao homem o de acumular bens que lhe permitam repousar quando não possa mais trabalhar? Provavelmente sim, vamos ver a resposta, né? Dá, mas ele deve fazer em família, como abelha, por meio de um trabalho honesto e não como egoísta. Há mesmo animais que lhe dão exemplo de previdência. Então, você trabalhar, construir, ter o seu bem, tudo bem, você é fruto do teu trabalho, né? Agora, você não pode roubar, né? Você não pode buscar para você o que não te pertence. Que aí você está descumprindo a lei da justiça. Porque o outro também trabalhou para ter. Você vai lá e rouba do outro? Isso é justo? Ah, mas alguém me roubou. Problema. Quando alguém te roubou, você não está em erro. Agora, quando você rouba, você está em erro. É preciso saber lidar com a lei de Deus, sabe? Cuidado com essas falácias sociais infelizes. Tem que lidar com a lei divina da equidade, que todos são filhos de Deus. Então, todos têm o mesmo direito perante Deus. É isso que nós não conseguimos fazer às vezes. A gente cria as nossas normas e vão cometendo os nossos enganos. Questão 882. Tem o homem o direito de defender os bens que haja conseguido juntar pelo seu trabalho? É a mesma resposta, né? Mas vamos colocar lá. Deus não disse, não roubarás? E Jesus não disse, dai a César o que é de César? Então, eu não vou roubar e vou dar o outro que é do outro. Não tenho o que roubar. Não é só roubar produtos, bens materiais, não. Roubar também ideais, né? Roubar sonhos também, roubar inocências, né? Às vezes aquela criatura, né? Pode ser homem ou mulher, tem um sonho tão bonito de família, né? Tão lindo, ele quer construir a família dele ou dela, né? E de repente aparece umzinho ou umazinha que vai lá e destrona aquilo. Isso é roubo de inocência. É pesada a lei. Então, meu amigo, minha amiga, se você não deseja dar o amor ao outro ou à outra, não iluda, porque o iludido passa a ser você. Né? Então, não roubar e dar a César o que é de César é uma lei natural. É natural o desejo de possuir? Sim,
Mas quando o homem deseja possuir para si somente, para sua satisfação pessoal, é só egoísmo. Então, eu posso possuir, posso, claro, desde que seja uma coisa que seja útil para todos. Então, a gente tem um carro de família, né? Tudo bem. Então, todo mundo vai utilizar do carro, família toda. Agora, se o carro é só meu, a chave fica comigo e ninguém põe a mão, aí é egoísmo. Coisas simples, corriqueiras que a gente não para refletir. O egoísmo traz a ilusão do que é o individual. O egoísmo traz a ilusão de que o individual é mais importante que o coletivo, quando, na verdade, só traz solidão e isolamento o egoísmo. Então, se a pessoa é muito egoísta, ele vai ficar sozinho, porque ele não divide com o outro nada. O outro não existe na proporção dele, ou o outro só existe como objeto dele. Então, geralmente, essas pessoas, no final, ficam sozinhos. Ninguém acredita nele ou nela, né? Então, fica uma pessoa amarga. Já viram essas pessoas amargas? Que falam que o bem não existe, que Deus não existe? É porque elas se tornaram egoístas e, nessa postura, as pessoas se afastaram. Eu vou conviver com uma pessoa egoísta que só quer o bem para ela? Definitivamente, a lei de Deus não permite isso, porque eu também sou gente, eu também existo. Então, eu também tenho os direitos. Questão 883A. Não será, entretanto, legítimo o desejo de possuir, uma vez que aquele que tem de que viver a ninguém é pesado? Há homens insaciáveis, que acumulam bens sem utilidade para ninguém, ou apenas para saciar suas paixões. Julgas que Deus vê isso com bons olhos? Aquele que, ao contrário, junta pelo trabalho, tendo em vista socorrer os seus semelhantes, pratica a lei de amor e caridade, e Deus abençoa o seu trabalho. Por que Deus abençoa? Porque está frequenciando na lei da justiça. Então, essa é uma força de linguagem. Deus abençoa. Deus abençoa por quê? Porque está dentro da lei do amor de Deus. Então, se eu não agir dentro dessa lei, eu estou contrário a essa lei. Então, vamos dizer, Deus me abençoa, ou seja, eu não entro na frequência do amor supremo. Para que eu vou acumular coisas? Para quê? Se eu vou desencarnar, essa coisada vai ficar tudo aí? E vai me perturbar lá no mundo espiritual, que eu vou ficar vendo o que eles estão fazendo com as minhas coisas? Né? Tem pessoas, por exemplo, que têm o hobby de colecionar qualquer tipo de objeto. Então, tudo bem que ele se torna até um museu, né? Para quem quiser estudar aquilo. Mas ele não vai ficar preso àquilo, né? Já pensou? Eu tinha uma vez, eu tinha uma coleção de chaveirinhos, né? Nossa, era muito chaveirinho que eu tinha, cada coisa mais interessante. Um dia eu li isso aí. Eu falei, o quê que eu vou ficar guardando isso para depois fazer o quê? Isso não vai comigo? Vai distribuir tudo. A pessoa chegava lá em casa e falava, eu gostei daquele, pode levar, pode levar. Então, eu me livrei daquele peso, porque senão eu estaria guardando essa coisa até hoje, ocupando espaço, né? E hoje talvez não falasse tão caro a mim. A gente não está aqui combatendo quem gosta de colecionar, não, de jeito nenhum. Até acho interessante quando você vai num colecionador, né, ou colecionadora, que ele tem coisas interessantes ali que contam a progressão histórica de um determinado momento, né, ou da humanidade. Muito bonito. Mas só que não pode ficar preso aqui. Doa aquilo para algum museu, que seja de bem público, de conhecimento público. Né? Questão 884, qual o caráter da legítima propriedade? Propriedade legítima só é a que foi adquirida sem prejuízo de outrem. Então, por exemplo, vamos supor num regime qualquer, que eu posso pegar a tua propriedade. Eu não trabalhei por ela, eu vou lá e pego a sua propriedade porque alguém me autorizou. Isso é justo? Né? Isso não é justo. Temos que tomar cuidado, porque quem adquiriu a propriedade, ele adquiriu num regime que teve que trabalhar, pagar. Aí eu não posso chegar lá e tomar. Né? Aí seria anarquia. Não entre nisso. Kardec, né, proibindo-nos que façamos aos outros o que não desejáramos que nos fizesse, a lei do amor e de justiça nos proíbe, né, totalmente, né, realmente,
a aquisição de bens por quaisquer meios de que eles sejam contrários. Né? Então, a lei proíbe isso. A aquisição de bens que não são perfeitos. Tudo muito claro, sabe, gente? Penso que se nós pudéssemos avaliar melhor a vida, a gente construiria uma sociedade muito melhor agora. Hoje, por exemplo, o que você está pensando em fazer hoje? Tudo que você quer fazer hoje é por meio de egoísmo, de orgulho ou de ajuda ao semelhante? Pensa nisso. Cada momento que você vive aí, como é que você estipula esse momento que você está vivendo? Você está fazendo para você ou para todos? Há momentos que a gente faz para nós, mas há momentos que tem que fazer para os outros também. 885 será ilimitado o direito de propriedade? É fora de dúvida, que tudo que legitimamente se adquire constitui uma propriedade. Mas, como havemos dito, a legislação dos homens, porque imperfeita, consagra muitos direitos convencionais que a lei de justiça reprova. Essa a razão, porque eles reformam suas leis à medida que o progresso se efetua e que melhor compreendem a justiça. O que num século parece perfeito, afigura-se bárbaro no século seguinte. Então, são coisas que nós temos que refletir. Então, hoje nós vivemos num período da história, né, em que se tem propriedades. Como é que eu mudo isso? Leon Denis ele faz uma proposta, né? A fraternidade cristã. Então, se eu tenho 3, 4 imóveis, né, e eu posso ajudar alguém, então seria legal que eu ajudasse alguém, mas não que alguém me roubasse, porque eu construí aquilo com o meu trabalho. Então, vamos pensar seriamente nisso, porque tem muita gente aí pregando que você pode pegar a propriedade do outro. Isso não é justo. Isso é contra a lei de Deus. E essas pessoas serão responsabilizadas por isso, mesmo que criem leis humanas, transitórias e falíveis. Vamos pensar na lei de Deus. O Angel Agoror escreveu um livro, né? Grandes e Pequenos Problemas, que a FEB editou, e diz o seguinte: olha, educado sentimento de justiça será o sentimento salvador do indivíduo. Sentimento superior por excelência no ser humano, ele sobrepuja todos os outros, e por ser o que se apresenta com maior energia para a ação do indivíduo, é que na justiça procuram apoiar-se todas as injustiças que se cometem. Às vezes a gente vê pessoas, né, que sustentam a família pela sua presença de justiça. Já viu aqueles irmãos brigando? Aí chegam na casa da mamãe olha para eles, pronto, ela estabeleceu a justiça. Porque a mãe é mãe de todos. Nós aqui, eu não sou mãe do meu irmão, nem pai do meu irmão. Então, para mim, ele é o outro, né? Ou a outra. Agora, a mamãe não, a mamãe é a base. Papai é a base. Assim também Deus, né? Para com todos nós. Coloca isso para você ver. Né? Quando você busca a justiça, por exemplo, com um médium na casa espírita, um médium que é responsável ali pelo trabalho, chega 2 trabalhadores ali meio que em litígio, chega para o diretor ou a diretora, eles vão contar os casos, né? E a presença dessa criatura que dirige o trabalho, que quer o bem para todos, estabelece a ordem e a harmonia. Imagina Deus para com os seus filhos. Nesse nosso mundo aqui, gente, no planeta Terra, essas aberrações ainda podem acontecer, por um tempo. Daqui a pouco não poderá mais. Não poderá mais. Porque a Terra começa a frequenciar diferente. E começa a entrar na ressonância de mundos superiores. Aí muda tudo. Tudo é científico, tá? Tudo é científico. Então, por exemplo, o pequeno, de pequena frequência, pode existir num sistema onde tem outros de maior frequência. Só que ele não mistura. E há um dia que o de pequena frequência começa a aumentar a sua frequência e ressoar com o de alta frequência. Aí muda todo o esquema do de pequena frequência. Assim também nós.
Se eu vivo num antro de pessoas criminosas, eu vou frequenciar com eles. Se eu não quiser mais aquilo e começar a frequenciar num conjunto de pessoas que estão procurando fazer o bem, eu vou modificar. Eu saio do antro do criminoso. Essas coisas nós temos que aprender. Livro Justiça Legal é a disposição que inclina a vontade do cidadão a dar à coletividade o que lhe é devido como bem geral. Esses deveres quase sempre são expressos em lei positiva, como exemplo, o pagamento de impostos, serviço militar, obediência às leis e às autoridades. Então, transita no sentimento vertical do nível do indivíduo ou grupos para com o nível de comunidade ou Estado. Então, eu pago meu imposto, se for o caso, eu vou servir ao Exército, eu vou realizar, né, eu vou pagar meu condomínio, eu vou pagar a luz, conta de luz, conta de gás. Então, aí sim, nós estamos exercendo essa legalidade. Agora, se eu não fizer isso, o que vai acontecer? Se você não pagar a conta de luz, o que vai acontecer? Vão cortar sua luz, né? Eu acho isso muito agressivo, tá, gente? Sinceramente, eu acho. Principalmente para aquele que não é inadimplente quanto mais. Às vezes, um determinado momento lá, teve uma dificuldade, não pôde pagar, a gente vai lá e corta a luz, corta o gás. Eu acho isso muito agressivo. Penso que cada caso deveria ser analisado individualmente, mas é lei, né? Então, deixa para lá. Aí está o livro Filosofia Social e Espírito, do Ney Lobo, onde tiramos esse estudo aqui. Isso aí é a sociedade, minha gente. Imagina se eu estou vivendo bem com esse povo aí. Se eu estiver vivendo bem com esse povo, a sociedade está harmonizada. Se eu não tiver, se eu quiser ganhar um pouquinho mais, sabe? Pegar o outro, dar uma travada no outro, aí eu estou em distonia. Aí eu vou ter problemas. Começo por ser um pária social. Eu já não estou mais no conjunto social, eu sou um pária, uma parte do social, né? E aí eu vou ter que encarar todas as dificuldades, né, e todas as propostas de ser um pária social. Não queira ser isso, queira ser você. Uma sociedade está regida pela justiça social se estiver estruturada de modo a garantir as condições para que todos os seus membros tenham a oportunidade de obter o necessário para uma vida digna e decente, e mais ainda, para o seu desenvolvimento espiritual e moral. Isso é maravilhoso. É ajudar o outro, né? É fazer uma conformação que todos vivam com dignidade. Está no livro também Filosofia Social Espírita. Então, a justiça social é o processo e, ao mesmo tempo, o resultado depois de vencidas as resistências que emergem em sucessivas épocas históricas e espirituais de uma sociedade em evolução, restando superada a questão social correlativa, assegurando assim a continuidade do desenvolvimento espiritual da coletividade até o surgimento de novas necessidades pertinentes à época seguinte e assim por diante. Então, cada época com a sua necessidade, cada época com o seu padrão de justiça. Cada vez mais a gente vai evoluindo, essa justiça vai cada vez mais sendo vivida e experienciada para que este social aqui, ó, seja uníssono, esteja em paz, né? Na justiça divina, né, a justiça do Pai é equânime, e ninguém fica impune ou marginalizado diante de suas leis, mas ela é feita, sobretudo, de amor e misericórdia, possibilitando ao faltoso renovadas instâncias de redenção. Ninguém vai para o inferno eternamente, mas vai ter que se resolver perante as leis divinas. Então, não entre na ação contrária à lei divina, porque você vai ter que resolver isso. E é doloroso, perde tempo, sabe? É muito estranho, não vale a pena. Livro Obsessão e Desobsessão, né? Da Sueli Caldas Schubert. No livro Almas que Voltam, do Fernando Duarte, diz assim: a justiça de Deus é a própria perfeição. E o que Jesus falou? Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, eu tenho que praticar essa lei de Deus. A lei de Deus. Então, a lei da sociedade permite o aborto delituoso, eu não faço isso. Né? A lei do homem permite que eu invada a propriedade de alguém, eu não faço isso, porque isso não é da lei divina. Eu tenho que buscar o meu espaço com o meu trabalho, não com
né? Com invasões à propriedade alheia ou até o sentimento alheio aos sonhos alheios. Imagina você, né, que está o cosmos, está uma galáxia, imagina que essa perfeição aí, por que ela é perfeita assim? Porque está funcionando dentro da lei de Deus, senão você viraria um caos. Jesus falou: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. É interessante de observar nesse texto aí, que Jesus está falando, minha gente, do dever. Ele não está falando do direito. Porque quando eu cumpro o meu dever satisfatoriamente, o meu direito vem automaticamente. Porque eu estou trabalhando em níveis frequenciais do cosmos. Então, eu cumpri o meu dever. Eu fui lá e fiz o que eu tinha que fazer. Da melhor maneira, me esforçando, aprendendo sempre. Então, o direito vem para mim, independente do homem, independente do tempo. Ele virá para mim. Às vezes a pessoa vive uma encarnação inteira, fazendo tudo certinho e recebendo as maiores injustiças. Mas quando ele desencarna, aí ele vai falar assim: muito obrigado, meu pai, por ter me ensinado que eu tenho que cumprir meu direito sempre, porque o dever virá. Porque seria muito estranho se Jesus falasse isso aí, né? Que os que têm fome e sede de justiça vão ser fartos. Então, eu vou sempre buscar direito, numa interpretação mais superficial, né? Eu vou sempre buscar meu direito, que eu serei farto. Então, eu vou buscar direito aqui, aqui, agora esqueço do meu dever. O dever é essencial. A base da justiça está no cumprimento do dever. Guardem isso com você. E onde você estiver, cumpra teu dever da melhor maneira que você puder. Estudando, aprendendo, praticando, querendo o bem do outro, isso aí. E ainda falou, né, que a cada um será dado de acordo com as suas obras. Está em Mateus também 16. Então, quer dizer, é a correspondência. Se eu cumpro o meu dever, né, eu estou fazendo o quê? Estou obrando para a construção de um bem onde eu estiver. Concordam? Então, a justiça vem a meu favor, que será dado de acordo com a minha obra. Jesus foi extraordinário. Se essas criaturas que lidam com justiça aí lesse isso, interpretasse isso, seria muito mais fácil. Mas às vezes coloca só um crucifixo lá, né? E não vai resolver problema nenhum. Então, meu amigo, cumpra teu dever. É o que eu tenho para te dizer. Cumpra sinceramente o teu dever. Seja qual for, mas é teu dever. Dentro do campo do bem, claro. Se a vida lhe deu uma loja para você trabalhar, trabalhe com dignidade ali. Se te deu uma máquina para você operar, faça com dignidade. Se te deu uma classe para você educar, eduque com toda a sua propriedade. E assim vai. Se lhe deu um paciente para você cuidar dele, faça da melhor maneira, porque você está cuidando de um filho ou de uma filha de Deus. E dependendo da forma como que você fizer isso, você retorna para você em dobro. Agora, se você está querendo só o dinheiro daquele coitado que está lá quase morrendo, aí vai ser difícil. Porque você pode até receber o dinheiro da família, se ele desencarnar, né? Mas fica por aqui mesmo. Você não recebe a contraparte da lei da justiça divina. Imagina você que é médico, enfermeiro, dentista, pessoal de área, fisioterapeuta, né? Você está trabalhando com filhos e filhas de Deus. Tome cuidado com isso. Se você cuida bem do filho ou da filha de Deus, olha, o teu galardão, né, aumenta. Muito além do dinheirinho pobre, fedorento que você pega na sua mão. Perigoso, cheio de vermes, né? Ou a conta extensa no banco, que vai ter que pagar imposto de renda, então você vai ter que sonegar, que vai se complicar mais com a lei. Tome cuidado, meu amigo, minha amiga, porque a cada um será dado de acordo com as suas obras. Essa é a justiça divina. Muito obrigado por você ter estado aqui. Espero que seja de utilidade e vamos continuar. Papai do céu nos abençoe sempre e nos fortaleça sempre no nosso ideal de melhorarmos espiritualmente. Um abraço, até o próximo estudo. Obrigado por estar conosco nesse estudo. Esperamos você no próximo domingo para mais um Lições Espíritas.